Senhor nos aponta, irmãos, 37 do livro de Gênesis, onde diz que José é vendido por seus irmãos. Glória a Deus, Pai, aleluia. Trinta e sete do livro de Gênesis, José é vendido por seus irmãos. Fica em 37 mesmo. Agora acho que é a partir do versinho 50, Deixa eu só olhar aqui, peraí. 37 de Gênesis, mas eu não sei se é a partir do verso 40 ou 50. Só deixa eu Não, conferir. Ah, é é no aqui início mesmo, né? mesmo? É É no no início início, é no início, é. mesmo. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Passamos a leitura com a guia do Espírito Santo, José vendido pelos seus irmãos. E habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava o rebanho com seus irmãos, sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia má notícia deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José do que a todos os seus filhos, porque era filho de sua velhice, e fez-lhe uma túnica de, de todas as mangas compridas. E vendo, pois, seus irmãos que seu pai o amava mais a que todos os outros filhos, odiaram-no e já lhe não poderiam falar pacificamente. Teve José um sonho e relatou a seus irmãos, por isso odiavam ainda mais. Pois lhe disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atai-vos feixes no campo, e eis que o meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Teve ainda outro sonho, referiu-se aos seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol e a lua e as 11 estrelas, que se inclinavam perante mim, contando-o seu pai e seus irmãos, repreendeu o pai. Ele disse: Que sonho é esse que tiveste? Acaso viemos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinar-nos perante ti em terra? Seus irmãos lhe tinham ciúmes, e o pai, no entanto, considerava o caso consigo mesmo. E como foram os irmãos apacentar rebanho do pai em Siquém, perguntou Israel a José: Não apacentam teus irmãos o rebanho em Siquém? Vem enviar-lhe-ei a eles. Respondeu-lhe José: eis-me aqui. E disse-lhe Israel: Vai agora e vê e vão aos teus irmãos e ao rebanho e traz-lhe notícias. Assim o enviou do vale de Hebrom, e ele foi a Siquém. E um homem encontrou a José que andava entrando pelo campo, e lhe perguntou: O que procuras? E respondeu: Procuro meus irmãos, e diz-me onde apacentam eles o rebanho. E disse-lhe o homem: Foram-se daqui, pois ouviram-os dizer: Vamos a Dota. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e os achou em Dota. E de longe o viram, e antes que chegasse, conspiraram contra ele para o matar. E diziam uns aos outros: Vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-no e lançamo-no numa dessas cisternas. E diremos: Um animal selvagem o comeu, e vejamos o que se há dos seus sonhos. Mas Ruben, ouvindo isso, ouviu-lhe as mãos deles e disse-lhes: não lhe disseremos a vida. Também lhes disse Ruben:
Não derrameis sangue, lançai-o nesta cisterna que está no deserto, e não ponhais mão sobre ele. Isso disse para o lança, para se livrar deles, a fim de retirar a seu pai. Mas logo que chegou José, os seus irmãos o despiram-no da túnica, e a túnica a talar de mangas compridas que trazia, e tornando-os, o lançaram na cisterna vazia sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram que uma caravana de ismaelitas vinha pelo Gileade. Seus camelos traziam aromáticas, bálsamos e mirra, e levantaram, pois, o Egito. Então disse-lhe Judá, seus irmãos, e de que nós aproveite matar o nosso irmão. Escondeu-lhe o sangue. Vinde e vendemo-no aos ismaelitas. Então ponhamos sobre ele as mãos, pois é nosso irmão e nossa carne. Seus irmãos concordaram, e passando os mercadores medianitas, os irmãos de José o alcançaram e tiraram da cisterna, e venderam-no por 20 siclos de prata aos ismaelitas. Esses levaram José ao Egito. Tendo Rubem voltado à cisterna, eis que José não estava nela. Então rasgou suas vestes, e voltando aos seus irmãos, disse: Não está lá o menino. E para onde irei então? E mandaram e mancharam a túnica de José, e mataram um bode, e molharam no sangue, e enviaram uma túnica talar de mangas compridas, dizendo, fizendo-lhe lavar ao seu pai. E disseram: Achamos isso, e vê a sua mão na túnica de teu filho. Ele reconheceu e disse: É a túnica de meu filho. Um animal selvagem terá comido. Certamente o José foi despedaçado. Então Jacó rasgou as suas vestes e se cingiu de pano de saco, e lançou os filhos por muitos dias, lamentando-se todos os seus filhos e todas as suas filhas para consolarem ele. Porém, recusou ser consolado e disse: Chorando descerei ao meu filho até a sepultura. E de fato chorou seu pai extremamente. Os donaminitas vieram José ao Egito, e a Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda. Só até aqui, irmãos. Amém. Amém. Amém, Jesus. Glória a Deus. Uma palavra extensa, irmão, mas que é bom ler a palavra de Deus para que se abra em nós aquilo que o Senhor vai dispensar do seu entendimento, da clareza de fatos aqui narrados, da gloriosa e santificada palavra, que em nós gera a fé e que em nós gera a compreensão da nossa vida. Dizemos uma frase e viemos buscar a palavra, mas a verdade é que a palavra que nos alcança pelo Espírito Santo, aleluia, nós a buscamos dentro do nosso coração, irmãos, dentro do nosso diálogo secreto, dentro das nossas falas não ouvidas, dentro da nossa oração no quarto sozinho. É um momento de intimidade criado, gerado. Aleluia. Nesse momento de intimidade é onde fizemos perguntas, entregamos causas, pedimos ao Senhor pela nossa vida individual, outra hora pedimos pela vida do coletivo, ou até mesmo não esquecemos do coletivo, pedimos por todos, rogamos por todos, mas somos frágeis, como no início desta reunião já foi declarado, somos falhos, somos errantes. Diante dos nossos erros, nessas horas secretas, pedimos perdão, pedimos pelas nossas faltas, não é conhecedor de todos. Ali, os nossos pensamentos são ocultos, somos seres que nos apresentamos numa face, mas escondemos dentro de nós, aleluia, o verdadeiro eu, o verdadeiro sofrer. Aleluia. Por isso, hoje, o homem, na sua ciência, no seu entendimento, estuda a mente, estuda atos, estuda fatos, tenta desvendar pelo agir de um ou de outro,
Por isso, se temos hoje pessoas que são estudados em características, em formas, em agir de homem, em agir de mulher, são conhecidos como psiquiatra, aleluia, são conhecidos como psicólogos, que tentam, na moral, no entendimento, levar, aleluia, conhecimento às pessoas das suas ações, mas nós que somos espirituais, que já vimos, já compreendemos, nós sabemos que o homem e a mulher carrega o bem e o mal, mas quando se arrepende, aleluia, no pedido, aleluia, no chamado do Senhor, aleluia, quando o pastor grita o nome da sua ovelha, ela vem até o aprisco, e uma vez que ela entra dentro do aprisco, ela passa a ouvir a voz do seu pastor, aleluia, e esse pastor, aleluia, ele rasga todos esses eventos, ele entra dentro de nós, aleluia, faz obras, aleluia, inimagináveis, consolações, transformações, alamaia, aleluia, que se pudéssemos explanar, explicar, muitos não crerem, não creriam, porque não viveram tamanho sofrimento, não experimentaram dessas dores internas do homem, da mulher, aleluia, das dificuldades dos nossos pensamentos, da nossa pobreza da infância, da nossa falta de comida na mesa, de quantos de nós que teve infância de chinelinho de dedo, aleluia, de sofrimento, caderninho, aleluia, um caderninho para todas as matérias, aleluia, a indiferença, a sociedade, tudo isso influencia nesse eu interno, aleluia, nesse ser que mora dentro de nós, aleluia, que se muitos não vigiam, não tomam cuidado, se tornam em monstros, aleluia, se tornam em homens maus, mas o homem, aleluia, o homem de Deus, a mulher de Deus, que caminha na terra, aleluia, ele sabe discernir, ele conhece, ele sabe, aleluia, esse agir, esse homem interior que está dentro de nós, aleluia, de cada um de nós, é o homem que se rende à palavra, aleluia, e quando ele se rende à palavra, é como o pingo de água numa pedra dura, ele vai pingando, pingando, e foi pingando dentro de nós, aleluia, em uma hora inesperada, aleluia, houve essa ponte de compreensão. Por isso a palavra toca em nós, por isso Jesus toca em nós, por isso a pregação toca em nós, por isso o evangelho transforma nós, por isso, aleluia, não queremos guardar mais esse eu interior, agora ele quer sair para fora e gritar para todo mundo: as minhas dores foram curadas, aleluia, o meu eu foi transformado, eu acredito, eu creio, a vida não é impossível, aleluia, a morte é esperada, mas eu creio, aleluia, que nos meus passos nessa vida, aleluia, o Senhor pega na minha mão, que o Senhor me dá a condição, aleluia, de navegar nos sonhos, alamaia, aleluia, de enxergar o operar do Senhor, de ver, aleluia, de sentir a sua plenitude, de ter alegria no nada. Que loucura, irmão. Glória o nome do Eterno. Aleluia. Há uns de nós que tem muito, aleluia, acha que consegue, aleluia, apalpar a sabedoria ou até mesmo a plenitude da alegria, mas há outros que nós já vimos passeando, andando pelo nosso país, aleluia, indo nos lugares de maior carência, nós vemos um glória, aleluia, um glória de satisfação, mas olhamos ao seu redor, não há nada, aleluia, o que vive essas pessoas, aleluia, o que faz isso, esse eu interior tão forte, essa glória, esses meninos cantando, essa mãe cantando, sem o pão na mesa, aleluia, mas não nega o seu Criador, sentem alegria nos dias empoeirados, ensolarados, estão dando glória, aleluia, a palavra penetra dentro do coração deles, 100 anos de história, esta palavra sendo pregada desta forma, nesse formato de revelação, aleluia, de transformação de vida, de seio, de profundo, alamanaia, Jesus, falando com esse eu interior, aleluia, que muitos não conhecem, até poetizam em cânticos, dizendo na sabedoria do homem, ao enxergar no seu próprio sofrimento, alguém disse num hino, aleluia, que nós conhecemos como avulso, aleluia, dizendo na face ele estava um sorriso, aleluia, mas por dentro a amargura, a dor, e a lamanaia,
aleluia, ao penetrar da palavra, essa transformação nos fez, aleluia, gerando em nós o sonho de uma vida nova. E hoje o Senhor trouxe para nós a história de José, fez com que essa introdução entrasse dentro do coração de alguém, aleluia, e te preparasse para ouvir a realidade, a minha, a sua, ali onde nós estamos na caminhada, aleluia. Hoje a metragem não é humana, hoje a metragem é celestial, a mão não é minha, a palavra não é minha, ali uma expressão do evangelho vai te invadir, ali vai chegar até o lugar aonde você está, vai estender a mão da misericórdia, vai tocar no teu corpo, ali vai tocar na tua alma, ali oxalá hoje esse ser interior, essa rebeldia que cada um de nós traçamos, aleluia, essa angústia operante, ali dado-se o nome, até nome deram para ela, chamam de depressão, outra hora chega de vida fracassada, aleluia. E quando nós nos debatemos, ali chegamos até esse texto, enxergamos aqui a realidade da vida de um moço escolhido e amado, uma túnica de várias cores, ele gerava uma inveja ao seu redor, mas nada disso era enxergado por ele, aleluia, vivido por quem estava ao seu redor, mas quem vivia no seu mundo não enxergava, aleluia. Por isso, como um cordeiro, ele fez a menção ao pai, quando o pai pediu, e disse: aonde estão os teus irmãos? Estão no campo, então leva comida para eles. O filho, aleluia, na sua inocência, vivendo de um eu interior de pureza, disse: pai, eis-me aqui, alamaia, Jesus. E quando respondeu ao pai, mais uma vez o predileto, o escolhido, o pai o enviou no caminho de levar o pão e água aos irmãos que estavam lá no longe. E ele foi como um cordeiro, ali o eu da paz habitava ali nos seus sonhos, já revelado pela boca. Ali muitos que leram o texto podem dizer: ali errou José ao contar, aleluia, errou José ao explanar aquilo que era revelação, aleluia, mas te traz no agora, aleluia, e prega a Deus para nós, aleluia, a revelação que deve se esconder, mas há coisas que doa a quem doer, tem que ouvir, aleluia, o nome do Senhor. Então tem coisas em nós, aleluia, que nós temos que falar, que não é para ser escondida. Revelações em glórias, aleluia, que o medo humano, aleluia, faz com que nós queremos esconder, mas nós temos que expor. Aleluia. Também há para um milagre. Alguém que veio aqui hoje a tua cabeça vai se levantar. Aleluia. E você vai dizer: eu sou vitorioso. Aleluia. Os sonhos, aleluia, serão mostrados. Aleluia. A condição de desafiar. Aleluia. Aleluia. De não saber quem está ao seu redor. Era irmãos. O que faz irmãos se não amar um ao outro, mas dentro do ciclo da própria família de Jacó, no amor externado e não compreendido pelos irmãos, gerou-se algo chamado inveja, gerou-se algo que leva à morte, aleluia. Então os irmãos maquinaram, aleluia, no sonho, aleluia, nós dobraremos para ele, não, antes ele dobrará sobre nós, caminho de Deus, permissão de Deus, o abrir da boca, permissão de Deus, o sonhar, permissão de Deus. Mas onde vamos chegar daqui a pouco? Vem comigo, Alamanaia, o nome do Senhor, porque na catástrofe, aleluia, foi aonde José, aleluia, foi jogado, aleluia, os seus sonhos levaram um lugar chamado cisterna, os seus sonhos levaram um lugar chamado vendido por 20 moedas, aleluia, o que se faz o homem na própria derrota, aleluia, se entrega, aleluia, nome do Senhor, o homem olha ao seu redor, o redor caindo, aleluia, como se diz no mundo, aleluia, a casa caindo sobre a sua cabeça, os sonhos sendo jogados, aleluia, a maldade da inveja, aleluia, os sonhos sendo tudo
tudo destruído, aleluia, não foi tirado o sonho, aleluia, o direito de falar do sonho, aleluia, pela inocência que se vivia, porque o seu eu interior era um eu de paz, aleluia, carregava-se a paz, e quem carrega a paz salta pelas bocas as palavras da paz, aleluia, pensando que lavaria, aleluia, aleluia, distribuiria daquilo que Deus o dava, aleluia, quando se fechava os olhos, aleluia, se levava a imaginação, levava um lugar de vitória, aleluia, mas ao seu redor a inveja trabalhava. Em nome de Jesus Cristo, alguém está aqui ao ouvir do evangelho, ao ouvir da palavra, não sabe o que está ao teu redor, agora trazido esta pregação no dia da catástrofe, hoje é o dia da perca, aleluia, te anuncia o Criador, aleluia, permissão de Deus, o cair, permissão de Deus, o ser trocado por 20 moedas de prata, permissão de Deus. O que se tira desta palavra, o que se compreende desta passagem, aleluia. E por que o Senhor, aleluia, tocou no nosso coração para lermos, para buscarmos um entendimento do que passamos, do que vivemos, de onde nós estamos. O anjo está aqui. Aleluia, o anjo está a nosso favor e a métrica hoje, aleluia, determinará onde nós estamos, aleluia, no momento do sonho, aleluia, no regozijar-se da vitória, aleluia, um paladar tão distante, aleluia, mas numa trajetória, aleluia, toda a trajetória, aleluia, o nome do Senhor, ela vem, aleluia, com o cair, aleluia, ela vem com os pés no chão, ela vem com o assombro da realidade, aleluia, e quando bate-se a realidade, aleluia, em muitos de nós, aleluia, o nome do Senhor, quando estamos com a paz que José carregava, há uma preparação, somos preparados para este momento, aleluia, mas o mundo mudou, aleluia, o mundo girou, a tecnologia chegou, o amor de muitos se esfriou, aleluia, José ficou lá atrás, mas o ensino dele alcança tantos anos, aleluia, os direitos de sonhar, aleluia, revelar do sonho, a revelação dele, ele é o escolhido, ele é o amado, aleluia, eu não compadecerei, antes a inveja toma um, toma outro, aleluia, o que leva a inveja, a vontade de matar, aleluia, os sonhos mortos, aleluia, o nome do Senhor, mas da morte e do caminho do Criador, ele tirou o sonho vivo, aleluia, o nome do Senhor, ele tirou a realidade, aleluia, da permissão de Deus, aleluia, tirando José, aleluia, sendo vendido, aleluia, mas na trajetória, aleluia, o nome da sua primeira catástrofe, houve outras e pode ler, aleluia, houve outros momentos em que ele conheceu cárceres da prisão, em que ele conheceu a perca, aleluia, mas cada vez que ele era lançado, Deus o tirava de lá, e Alamaná, então não importa quem lança, o que importa é o que vem agora, é que Deus tira de lá, onde você caiu, alma, onde você caiu, servo, onde você caiu, serva, aleluia, não se importa, bata a poeira agora, eu vou te tirar de lá. Alamanaia, Jesus, onde nós caímos, onde cada um de nós caiu, ainda esta semana, ao cair, aleluia, alamanai, a catástrofe, o fracasso de alguém, aleluia, o sonho contado, a esperança sendo quebrada, aleluia, o nome do Senhor, uma pergunta dentro de quem está caindo, aleluia, na incerteza, não veio ainda a certeza, aleluia, mas quem estava caindo, aleluia, se perguntava, quem me tirará de lá? Aleluia, quem socorrerá-me? Quem me amava, aleluia, mostrou desamor, e quando mostraram desamor, nós como ser humano, ali vivemos dos nossos olhos, alamaia, aleluia, o que os nossos olhos enxergam ao nosso redor, quando, aleluia, as máscaras começam a cair, e as faces de quem nós achamos que nos ama, aleluia, se revoltam pela inveja, e começam a virar contra você, virar contra mim, virar contra a igreja,
aleluia, virar contra o evangelho, aleluia, o nome do Senhor vem com toda a força. O que é a maior força se não sufocar a respiração, fazer com que os órgãos internos parem, levando à morte, ali culminando ao final daquela vida? O que faz da inveja, ali o sentimento da morte, alamanaia, aleluia, ali agora quem nos tirará de lá? Quem tirou ele? Aleluia, quem tirou? Aleluia, quem tirou José quando ele caiu? Quem tirou José quando estava preso? O sonho, aleluia, sempre pelo sonho, aleluia, na vida de José entrou pelo sonho, aleluia, quando padecia o corpo de um dia, descansava na noite, e quando vinha a noite, o que conta a noite? Sombria pela escuridão, mas o homem e a mulher de paz, ainda que esteja de escuro, o corpo cansado de um dia de trabalho, aleluia, ele deita, aleluia, ele vai para o mundo exterior, e alamanaia, o seu eu interior navega, aleluia, pelo sonho, a realidade já não é mais a realidade, as nuvens se passam, aleluia, por caminhos dos pés, aleluia, os sonhos são, aleluia, transformador de alma, e alamanai, o sonho de alguém, aleluia, o nome do Senhor se debateve com a realidade, o choque da realidade, aleluia, te trouxe a poeira do chão, mas dá um glória, eu vim hoje, a ciência da palavra me toma, o glória da tua boca invade, aleluia, hoje na casa de uma mulher com câncer, e alamanaia, aleluia, Deus entra hoje para resgatar, aleluia, para tirar, para envolver, e para dizer na fé, na comunhão de uma pregação, aleluia, de uma palavra nesse sentido, aleluia, eu estou tomado por Deus, aleluia, para te anunciar, para me anunciar, eu vou te resgatar, aleluia, teus sonhos não são em vão, aleluia, não são pensamentos, aleluia, são sonhos, aleluia, ilustração de um futuro, revelação de uma manhã, em nome de Jesus Cristo, teus sonhos é os sonhos de Deus. Alamanaia, caminhos de Deus, aleluia. Imagina se agora, na ponta de uma caneta, a nossa irmã escrevendo, alamaia, aleluia, acordar de manhã, olhar meu filho arrumar-se para ir para a escola, aleluia, pegar na mãozinha dele, ir caminhando até a porta da escola, dar um beijo no rosto dele, aleluia, retornar para o buscar depois que termina a escola, mamãe de braços abertos, e o menino estava doente, agora, aleluia, está liberta, e alamanaia, parece um sonho, aleluia, e quem de nós, aleluia, que está no coração desta criança, aleluia, filha da nossa irmã, aleluia, Ana Paula, aleluia, não possa ser que esse menino tenha tido esse sonho, aleluia, um nome do Senhor, mas o choque da realidade, aleluia, faz com que o sonho se distancie, embarace tudo ao olhar, aleluia, esses olhos pecaminosos, aleluia, onde nós bate o olho faz nós errar, aleluia, o homem, aleluia, olha para a mulher que é perfeita, ele erra, aleluia, o homem olha para o dinheiro, ele erra, então os olhos fazem que vivemos daquilo que olhamos e esquecemos a paz interior que nos leva ao mundo exterior, aleluia, onde os sentimentos não são tocados, aleluia, mas a revelação desce do trono, aleluia, é como uma escada que vai se desembainhando, ela vai se desenrolando, aleluia, e no meio dela já se consegue ver anjos subindo e descendo, e alamanaia, vocês estão comigo na pregação, e alamanaia, eu posso pregar o que Deus manda eu pregar, e alamanaia, tem a mulher de fé, e tem o homem de fé, aleluia, tem aquele que dá um glória, aleluia, tem aquele que dá um aleluia agora, aleluia, tem aquele que olha para esse celular agora, aleluia, está dizendo, a minha realidade bateu no meu rosto, aleluia, o nome do Senhor, o meu fracasso chegou, quem me tirará do fracasso, aleluia, o dia do fracasso, abandonado por todos, vendido por 20 moedas, outra hora sendo lançado pela injustiça, aleluia, outra hora no cárcere, aleluia, outra hora na pobreza, outra hora na infame, aleluia, outra hora na pedrada, outra hora na paulada, aleluia, só
sozinho quem me tirará? A mão do Criador, aleluia, vem ao nosso favor. A certeza que essa palavra nos traz, aleluia, que no caminho de Deus, mesmo na perca tem ganho, mesmo na perca tem ganho, aleluia, mesmo no câncer tem saúde. Em nome de Jesus, eu vim pregar, você veio ouvir. Eu vim pregar, você veio ouvir. Receba em nome de Jesus. Alamanaia. Esta fé, aleluia, que os sonhos que são dados nas noites, prenúncio dos dias vindouros, aleluia, no entendimento humano, se vive do que enxerga, então se enxergamos, aleluia, estamos cercados, então cercado nós viveremos. Mas quando fechamos os olhos, aleluia, da carne, e somos abertos pelos olhos do Espírito, então se entende que nenhum corpo está preso, mesmo que enfermo na cama. Eu consigo agora trazer a irmã Ana Paula aqui na minha casa, Alamai, através de uma visão do Espírito, dar a mão para nossa irmã Ana Paula, aleluia, porque a sua alma salta em alegria, vem pelo mar, aleluia, transbordando de alegria, fazer uma visita espiritual para o irmão Luciano. Como homem, eu não poderia abraçar a nossa irmã Ana Paula, aleluia, mas no espírito, aleluia, eu consigo dar um abraço gostoso nela agora e dizer: minha irmã, o sonho, a lamaná é caminho de Deus, aleluia, o cair é caminho de Deus, o ser vendido é caminho de Deus, o ser traída é caminho de Deus, e a lamanaia, aleluia, o ser encarcerado é caminho de Deus, a depressão até agora é caminho de Deus, a mulher que amava foi embora, caminho de Deus, aleluia, o homem que amava foi embora, caminho de Deus, aleluia, é difícil ver caminho de Deus na perca, mas vem agora, aleluia, ouça como José, aleluia, você é puro, aleluia, só enxerga o que é bom, aleluia, a realidade bateu, aleluia, quando bateu a realidade, e agora quem me tirará? Alamanaia, quem eu dava a mão não me pega mais na mão, aleluia, quem eu confiava já não mais confio, aleluia, me traiu quem me amava, aleluia, viu as cores da minha túnica, aleluia, viu o amor do Pai para comigo, aleluia, ainda que eu não carrego a própria aleluia, ainda que eu não carrego angústia dentro de mim, revoltas, alamais, sentimentos, aleluia, o nome do Senhor, mas eu sei, agora eu sei, José, aleluia, alamaia, um momento foi crucial, aleluia, quando José enxergou a realidade, aleluia, que o sonho, aleluia, o nome gerou a inveja, aleluia, quando aquilo bateu, aleluia, que ele viu irmãos que aleluia, que eram para dar amor, agora estavam discutindo, aleluia, suas vozes eram ouvidas, aleluia, José estava presente, agora não era sonho, agora era realidade, ali no sonho, os molhos dele se encurvavam, mas na realidade, ali maquinavam tirar a sua vida, a realidade bateu nele, ali eu vou morrer, e Alamanai lançaram ele, venderam ele, aleluia, mas a sua natureza, aleluia, o seu eu interior, Alamaia, aleluia, na expressão da fé, aleluia, viveu do sonho, aleluia, viveu do que saiu da sua boca, aleluia. Às vezes, irmão, o que saiu da tua boca, aleluia, gerou inveja ao seu redor, aleluia, alamanaia. Porque ainda esses dias a minha esposa me dizia uma frase que muito dita antigamente, aleluia, mas pouco dita nos dias de hoje. Fala a boca, aleluia, que o coração aprova, aleluia, e se nós não vigiarmos, aleluia, os sonhos passam pela nossa boca e as pessoas em volta não acreditam no seu sonho, aleluia, e se acreditarem, se tornam inimigos mortais. Se não tivessem acreditado, dariam José como um louco. Aleluia. O problema foi que eles acreditaram. Aleluia. E quando eles acreditaram, eles viram a possibilidade. Quando eles viram a possibilidade, se maquinaram. Aleluia. Aleluia. Se atormentaram. Aleluia. E quando eles viram a possibilidade de ser real,
Aleluia, aí que mora o perigo, Alamanaia. Mas não, ali não tememos o perigo, irmão. Deixem ele saborear da própria realidade, aleluia, porque esta realidade que você está vivendo agora, Alamaná, ela está te preparando, ela está te transformando, aleluia, ela é um percalço, ela é uma derrota amarga, irmão Luciano, aleluia, dói na alma, dói na casa, dói no filho que não vê a mamãe levantar de manhã, ali dói no marido, Salaía, aleluia, dói na essência, aleluia, dói em todos, aleluia, os vizinhos sentem a dor, e a Lamaná, a Irmandade sente a dor, a salinha do amor geme, aleluia, o nome do Senhor, todos sentem a dor, Alamaia, mas o sonho ainda está dentro dela, o sonho está dentro dele, ali quando toma o remédio para depressão ainda sonha, aleluia, o nome do Senhor, mas ninguém o entende, quem está ao redor não entende, aleluia, mas sabe, aleluia, do tamanho do poder de Deus, aleluia, mas o poder de Deus é individualizado, o poder de Deus só está na minha vida, na vida do outro não tem poder de Deus, aí que se engana, cuidado, Salaía, não põe a mão na obra, não põe a mão no meu filho, não põe a mão na minha filha, não olha pelo que saltou da boca dele, são sonhos, aleluia, não, ele não é louco, ela não é louca, aleluia, eu dei para ele, eu dei para ela, aleluia, a túnica de 7 cores, ainda que manchada de sangue ao retornar, aleluia, na expressão do pai olhando, perdi o meu amado, Alamaia, perdi quem eu amava, aleluia, mas não sabia ele que Deus havia o escondido, aleluia, para que o sonho lá na frente, aleluia, agora fosse não uma realidade para José, mas agora fosse uma realidade para seus inimigos, e Alamanai, hoje eu vim pregar, hoje você vim ouvir, aleluia, houve 2 fases, a fase de José na realidade, agora tem a realidade do inimigo vendo, aleluia, o cumprir do sonho, e Alamanaia, porque a fome visitou, e os irmãos de José tiveram que ir no Egito, e quando estavam no Egito, aleluia, José agora era governador, Salaía, Alamaia, agora era hora de cumprir, aleluia, o sonho, ali do menino jogado na cisterna, tirado da cisterna, vendido para os medianitas, aleluia, levado para o Egito, aleluia, na mão de Potifar, preso, aleluia, mas levado a ser governador, Alamanai, agora era a realidade atrás, ali daqueles que não, aleluia, aleluia, que fizeram a realidade de José, aleluia, se tornar no percalço, o primeiro percalço, a primeira dor, a traição dos seus irmãos, Alamanai, o abandono do amor mais próximo. Ai, irmãos, muitos de nós somos felizes porque não conhecemos tamanha dor. Quando a traição vem de tão perto, quando a traição vem de alguém que come junto, quando a traição vem de alguém que, aleluia, te deu a mão pela manhã, aleluia, passeou com você num dia de manhã e quando foi à tarde, aleluia, te abandonou, aleluia, porque os seus sonhos são grandes, aleluia. E o que se faz o sonhador? Ele dorme mais uma noite, aleluia, ele vive mais um dia, ele espera pelo sonho novamente, aleluia. No cárcere, aleluia, o primeiro sonho, aleluia, no segundo sonho, aleluia, Deus tira José do calabouço, aleluia, nos sonhos da vaca magra e das vacas gordas, aleluia, Deus não só salva José, aleluia, mas como salva muitos. A obra que eu vou operar, os sinais de Deus na tua vida não são só para você. Aleluia, os seus sonhos, a tua métrica, aleluia, os teus pensamentos, quem você é, aleluia, não é só para beneficiar, não pode. Ah, tá gostoso finalizar essa palavra, aleluia, não é só para um, aleluia, vai beneficiar a muitos, aleluia, o nome da casa da irmã Ana Paula vai beneficiar a muitos, a salinha do amor beneficia o sonho, aleluia, o sonho desse evangelho, aleluia, isso aqui um dia foi um sonho, começou com 1, com 2, com 10, com 20, ali o sonho foi ampliando, dá um glória, irmã Elinai, aleluia, vive do sonho, aleluia, o sonho foi revelado, a inveja quer entrar, a inveja quer jogar no buraco, na cisterna, quer vender por 20 moedas, quer levar para a prisão, aleluia, o nome, mas nem assim,
aleluia, ainda que passa um dia de sol, vem a noite e o corpo cansa, aleluia, ainda que segure até na madrugada, uma hora ou outra na madorna, alamanai, no cansaço do corpo, haverá o sonho de novo, e alamanaia, aleluia, e quando vira a madorna, aleluia, do corpo cansado, o sono retorna, aleluia, no sono Deus entra, aleluia, revela tudo de novo, aleluia, então o sonho levou, aleluia, o fato da realidade de José, aleluia, mas depois o mesmo sonho retornou, aleluia, para fazer o cumprir, alamaná, então são fases que temos que atravessar, aleluia, alamaia, e para encerrar esta palavra, alguém hoje, aleluia, vivendo do dia amargo, é o dia da realidade. Quando estamos no sonho, aleluia, é gostoso. Alamanaia. Ainda ontem um irmão veio fazer uma visita aqui na minha casa. Aleluia, nosso irmão Renan. E ainda disse aqui que numa madrugada, aleluia, ele fazia umas perguntas para o Senhor. Em jejum ele estava, e numa madrugada, num sonho, Alamaia, o Senhor arrebata o seu corpo, ele arrebata do seu corpo a sua alma e o leva num lugar muito bonito. Alamaia, aleluia. E ali ele vê alguém que ele amou, que passeou pela terra, diz palavras de firmeza para ele, e de repente ele está com Paulo. Aleluia. Coisas lindas nós ouvimos aqui ontem, irmão. Aleluia. São sonhos. Alamanaia. Aleluia. Qual é a realidade desse sonho? Aleluia. Que ainda estamos aqui na terra. Aleluia. Mas um dia, aleluia, esse sonho do nosso irmão Renan será uma realidade quando nós entrarmos na terra prometida. Aleluia. Encontrarmos com Paulo, Silas. Aleluia. Os demais irmãos, aqueles que venceram pela fé. Aleluia. Então são sonhos. Aleluia. O nome do Senhor. Aleluia. Então sonhe, irmã. Aleluia. O câncer está roendo, mas uma hora ou outra, ainda no meio da dor, haverá um, aleluia, 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 haverá uma entrega do corpo. Aleluia, a irmã sonhando na dor. Alamanaia. Aleluia, a irmã com sonho. Aleluia. Será que é de Deus? Alamanaia. Mas como não? Aleluia. Se ainda que o sonho de José levou ele a um choque de realidade, o teu também será um sonho de Deus. Aleluia. Então José sonha e dos seus sonhos o levam para o dia mais triste, mas também o levam para o dia do cumprimento. Aleluia. E quando chegou o dia de cumprir, ali José chorou muito, que a palavra de Deus diz que da casa do rei escutava os gritos de José. Quando abraçado com seu irmão Benjamim, aleluia, ele se declarava: eu sou o seu irmão José, a quem vocês vendeu. Alamaia, aleluia. Então nessa guerra, irmão, aleluia, não terá outro vencedor senão você. Aleluia. Nesse câncer, irmã, não terá outro vencedor senão a irmã. Na minha vida, não terá outro vencedor se não for eu. Aleluia. Dá para dar um glória a Deus? Aleluia. Na tua causa, irmão, não terá outro vencedor se não for você. Irmã Elinai, na sua vida não terá outro vencedora se não for a Elinai. Aleluia. Essa linha do amor não terá outro vencedor senão você. Alamaia, Jesus. Alamaia, Jesus. Não terá outro vencedor. Aleluia, senão os sonhadores. Esta é a palavra que Deus nos enviou. Deus seja louvado. Amém. Amém. Glória a Deus. Com glória na boca, irmãos, agradecemos a Deus. Nosso irmão estiver junto de nós.